Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui para fazer uma explicação prévia, ou seja, anterior à nossa avaliação, sobre o conteúdo e os conteúdos daquela lista de exercícios que está postada logo aqui em cima. Gente boa, perguntas simples e diretas que dependem da memória de vocês e da capacidade de argumentação, beleza? Então vamos com calma, fiquem tranquilos. Eu vou fazer alguns comentários sobre a lista de exercícios, certo? E a gente vai encaminhar bem para a nossa avaliação, falou? Nossa lista de exercícios, como vocês puderam ver, 8 perguntinhas, coisa rápida, geral, amplo. Claro, eu não vou responder as perguntas dessa lista de exercícios agora, mas vou dar o caminho para que vocês criem aí na cabeça de vocês a rota para as respostas, tá bom? Pergunta 1. Quantas e quais são as unidades federativas do Brasil? Ora, senhoras e senhores, unidade federativa. Vamos recuperar da aula. Vocês moram e eu dou aula em Araçoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra é parte de uma grande unidade federativa, que é um conjuntão de municípios que tem um determinado limite, antes que comece outra unidade federativa, que também representa um grande grupão de municípios. Araçoiaba da Serra fica em... A resposta dessa pergunta é a unidade federativa. E quantas e quais são? Ora, são várias no Brasil. Então, vamos lá. O caminho da resposta é esse. A pergunta 2, o que fazem os chamados três poderes? Ora, a República Federativa do Brasil, aqui o país onde nós vivemos, tem uma estrutura político-administrativa que é baseada em três poderes interdependentes, ou seja, eles são independentes entre si, mas colaboram entre si. Cada um deles, cada um dos três, faz uma coisa e colabora com os outros de alguma forma. Quero saber quais são e quero saber o que fazem. Coisa rápida, tranquilo, não tem grande mistério. Pergunta 3. Quais são as regiões administrativas ou macro-regiões brasileiras? Ora, pessoal, lembra as unidades federativas? Elas se agrupam também de maneira a poderem pesquisar, avaliar e aplicar políticas públicas que levam em consideração as características dessas macro-regiões ou regiões administrativas brasileiras. Quero saber quais são. Quero saber quantas e quais são. Pergunta 4. Pergunta 1, 2, 3, 4. Opa! Pergunta 4, é isso. O que define limite? E vou aproveitar e responder a próxima. O que define fronteira? Ora, senhoras e senhores, fizemos esse exercício em sala de aula. Vamos recordar aqui também sem responder para vocês. Limite, ou seja, até onde eu vou. O limite aqui do meu escritório é esta parede, por exemplo. Defina. Agora, o que é fronteira tem a ver com limite. Vou dar uma dica. 2 ou mais lugares têm fronteiras entre si. Falou? Não vou responder, respondo depois. Próxima. No seu surgimento, o Brasil foi colônia de um país europeu. Qual era esse país? Gente, eu peço para que vocês se lembrem de uma característica marcante do Brasil que é diferente de todos os nossos vizinhos. Não diz respeito ao tamanho do país, diz respeito à nossa cultura, à nossa tradição e tem relação direta com um país lá da Europa, e que marca a nossa convivência, o nosso cotidiano, a nossa vida, desde que a gente nasceu. A gente aprende um negócio desde que a gente nasceu e que diz respeito a essa pergunta. E a próxima, qual que era a relação entre o Brasil colônia e sua metrópole? Ora,
Quando os navegadores pegaram seus barquinhos e vieram aqui para o continente americano, existia alguma coisa, eles faziam algumas coisas que deixavam a metrópole feliz. E aqui, o Brasil, enquanto colônia, e as outras colônias, de uma forma geral, meio prejudicadas, principalmente daquilo que era, vamos dizer assim, da nossa posse, tá? Pensem nisso. Não vou dar a resposta completa de nenhuma dessas perguntas para vocês, mas é para vocês refletirem e ajudar a responder essas perguntas dos exercícios de fixação, beleza? Nos vemos semana que vem, fiquem bonzinhos, qualquer coisa me avisem. Um abraço, fui. Ah, outra! Esse exercício essa lista de exercícios que eu tô falando, tá postada lá no Classroom, tá? Ah, professor, eu não tenho acesso ao Classroom. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada. Vocês têm acesso, se tiverem alguma dificuldade, pergunta lá na secretaria que eles vão poder te ajudar, tá bom? Mas para facilitar um pouco mais, eu vou colocar essa lista de exercícios aqui na descrição desse vídeo. Falou? Fiquem bem, se cuidem, qualquer coisa, estamos aí. Beijo, fui!